E bora, rapaziada, bora de cortes do DL Show com Ian Neves. A gente fizesse o resgate de quem ainda tá nessa... Peraí que o computador legal, tá... gostei do discurso, mas, qualquer hora vai surgir no bar esse papo do que é comunismo. Eu queria que a gente fizesse... Bom, então, vamos lá, né? Pra mim, exatamente o que é o comunismo, pra mim. O comunismo, pra mim, é o final de todas as classes sociais que existem, que no momento é a classe burguesa e a classe trabalhadora. Ah, mas a classe média, não. A classe média é a classe trabalhadora. Ah, mas tem empresário que tem 2 empresas. Não, ainda pertence à classe trabalhadora, porque não está no monopólio que o capitalismo exige, né? Então, se você não é burguês, você é proletário, não importa, tá? Não importa se você tem 1, 2, 3 empresas, não importa se você tem uma casa, sei lá, em São Paulo e uma casa na praia e 3, 4 carros, não importa. Se você tem que trabalhar para isso, se você tem que vender a sua força de trabalho para que você consiga isso, você é classe trabalhadora. Ao passo que, se outras pessoas trabalham para que você compre essas coisas e tenha um lucro muito grande, aí sim você pertence à classe burguesa. E no Brasil a gente tem, sei lá, 25 pessoas que são da classe burguesa. Fizesse o resgate de quem ainda tá nessa do... legal, gostei do discurso, mas, qualquer hora vai surgir no bar esse papo do que é comunismo aí, entendeu? Eu tô querendo... A gente precisa de um corte. Ah lá, o Cauê Moura, né? O Cauê Moura está literalmente... O Ian Neves está de meia, agora que eu reparei. O Cauê Moura está literalmente querendo entender o que é o comunismo e está disposto a ouvir e está disposto a mudar de ideia. O cara vê o maluquinho assim falando, e aí, então você é comunista? E aí você... Duvido, fala as 10 bandas aqui. Não, tô sendo... Fala 10 episódios que você contou, sei lá. Não, comunismo, vamos lá, né? O comunismo ele foi teorizado da maneira como a gente expõe pela primeira vez pelo Marx, né? E o que o Marx traz de novo? Ele traz a perspectiva de classes e ele dá a agência revolucionária para a classe Ô caralho, o que tá acontecendo? trabalhadora. O que nós almejamos? A tomada do Estado pela classe trabalhadora, a destruição do Estado burguês e a reconstrução de um Estado trabalhador, que vai, como eu falei, utilizar do aparato Eu vou diminuir um pouco a qualidade. estatal para extinguir a burguesia como classe. Isso não é extinção física, é extinção como classe, da posição de classes, né? E ao fim extinguir a propriedade privada e o Estado. É isso. Então, nós acreditamos que é necessário uma etapa intermediária. Então é isso, o comunismo é isso. O comunismo não é difícil. O comunismo é uma coisa simples. O comunismo não é uma utopia. O comunismo é uma coisa natural. O comunismo é uma coisa que vai acontecer. O comunismo não é uma coisa que assim, é uma utopia em que todos vivem felizes para sempre. Não, não é. É uma coisa que vai acontecer. O comunismo é inevitável, tá ligado? O comunismo não é uma coisa... porque no Brasil não tem chance, porque a cultura do brasileiro... Não. O comunismo é inevitável around the world, né? Ao redor do mundo. O comunismo é inevitável ao redor do mundo. Não tem como negar isso. Diária, na qual o Estado ainda exista e que seja um Estado gerido pela classe trabalhadora, e mesmo que a burguesia seja extinta no país no qual a revolução aconteceu, é necessário que o Estado continue existindo porque a burguesia ainda existe fora dele. Então uma pergunta que surge muito: por que na União Soviética ainda existe Estado, sendo que a burguesia não existia? Porque a União Soviética estava cercada de Estados imperialistas. Então o Estado precisava continuar existindo para gerenciar e para manter a revolução, né? Para manter a revolução, porque se você tem uma nação, né, a grande mãe Rússia, cercada por estados imperialistas, por estados que têm interesse naquela localidade, que têm interesses socioeconômicos lá, e políticos também, você precisa defender a sua revolução, né? Então, após a revolução, quem entende, né, de comunismo, que acredito que todos que estão aqui nessa live entendam, sabe que após a revolução não é instantâneo, tipo assim, fez a revolução, acabou o Estado. Não, isso não acontece no comunismo. Existem processos, etapas que devem ser seguidas para que a gente consiga extinguir o Estado de verdade. a economia e guiar
para defesa pessoal. Inclusive, o grande foco da União Soviética foi a indústria pesada, porque eles sabiam que eles iam ser invadidos cedo ou tarde. Então é por isso que o Estado continua existindo, mesmo em sociedades que não tem mais burguesia, como a Coreia, como Cuba já teve, agora tem pequena burguesia agora, como a União Soviética teve. É isso que a gente almeja, né? O comunismo já aconteceu? Não. Não. O comunismo nunca aconteceu no planeta Terra. É importante falar isso. Então não adianta a gente falar. Desculpa, engasguei. Opa, surgiu uma água aqui. Olha aí, Preciso de uma pastilha. Pastilha. Nossa, eu tenho água também. Não, nós tivemos experiências socialistas. O comunismo seria o estágio final, certo? O socialismo É onde a gente seria quer chegar, o exato. intermediário. E aí a questão é, sempre falam que o comunismo não aconteceu. A gente nunca achou que ia acontecer rápido, tá? O comunismo é um processo que... Cara, nem Marx imagina que o comunismo vai acontecer rápido. Ninguém imagina que vai ser rápido. A gente luta para que seja o quanto antes, porque a gente quer que a nossa classe pare de ser explorada do jeito que é, né? Mas ninguém fala que o comunismo vai vir de uma hora para outra, assim, tipo, Lula foi eleito, ele vai assinar um decreto, comunismo, e aí ele vai voltar a ser metalúrgico ou coisas assim. Não é rápido, não é de uma hora para outra. Inclusive o comunismo, ele não é só uma mudança de um sistema socioeconômico para outro. O comunismo é muito além disso, é uma mudança cultural, é uma mudança na educação, na saúde, na segurança das pessoas. Tudo isso engloba o que a gente almeja, que é o comunismo. Pode acontecer mediante a vários países e várias nações se tornarem socialistas. Porque enquanto continuar existindo o imperialismo, não dá pra gente extinguir o Estado, porque senão a gente fica muito vulnerável ao E volta no que você falou, né? A partir da organização também da classe trabalhadora e todo mundo junto em prol da parada. E isso é uma coisa importantíssima. Quando a gente fala em gestão do Estado pela classe trabalhadora, isso não é figura de linguagem, tá? Os países socialistas têm mecanismos de democracia direta que a gente nem sonha. Como é que é a democracia brasileira? Democracia brasileira. A gente vota no menos pior. É isso. Infelizmente. Você pode ter ingerência no Estado, Load? Qual que é a sua atuação sob a gestão pública? Não faço ideia. Você pode votar. O que mais? É só. Só. E eu nem posso. E se eu me recuso, eu ainda pago uma multa. Não, e não só. Você pode votar. E aí Os caras ainda cobram, mano. Os caras ainda cobram, né? Te cobra pra votar. E pior, nessa disputa, é mais visto pela classe trabalhadora quem tem dinheiro. Sim. Ou seja, é uma disputa desigual. Quem tem o poder econômico fica na frente. Sim. Então que democracia é essa? Democracia é pra quem tá em cima. Pois é. Exatamente. Nós temos alguns mecanismos de democracia direta, digamos assim. O São Paulo fez um gol. Boa, porra. Referendos, por exemplo, em plebiscitos. Sabe quando foi o último Eu referendo? esqueci de fazer uma coisa. Pera aí. Aqui. Aí, beleza. Tava faltando isso aqui, pô. Tava faltando isso aqui, ó. Agora tá certo, porra. Agora minha live tá boa. 2005. Caralho. Faz quantos anos? 17 anos que não tem referendo no Brasil. Foi o referendo do desarmamento. Lembro. Gente, os países socialistas têm mecanismos de democracia direta de verdade, sabe? Então, por que a União Soviética se chamava União Soviética? Porque ela era baseada nos sovietes. Soviete significa conselho em russo. Já em 1905, bem antes da Revolução, a Revolução foi em 17, né? Em 1905, surge espontaneamente os sovietes, né? Um dos primeiros acho que foi em Moscou, mas um dos maiores aí em São Petersburgo, que eram conselhos de fábrica para gerenciar os interesses da própria classe. Quando a Revolução acontece... É o que a gente chamaria, talvez, eu não sei, tá? Eu não sei se é exatamente isso, mas é o que a gente chamaria, talvez, de sindicato. Não sei, eu posso estar errado. Se alguém souber, me corrige a diferença. Os sovietes se tornam o pilar da democracia popular. Então nós temos sovietes locais, que elegem os seus líderes e tem autogestão. Esse soviete local elegia um delegado que ia pro regional. O do regional elegia delegado. Tudo isso antes da Revolução, tá? Tudo isso antes da Revolução Russa, ele tá falando. Até o Supremo, que é o soviete supremo. As demandas vinham da classe de baixo pra cima mesmo, tá? E esse modelo soviético, por isso que as outras repúblicas eram SSR, né? Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porque era esse modelo de democracia direta. Em todas as repúblicas, quando você se tornava um todas. deputado, por exemplo, você não deixava de trabalhar.
Você vivia do seu trabalho. Na Coreia é assim. Você vira deputado, se você é varredor de rua e vira deputado, você continua varrendo rua. Você vive do seu trabalho. Porque é importante que a classe que... Tá muito pesado o fundo. Depois eu mudo. É que agora não tem como mudar, mas... Depois eu mudo. que gerencia ainda seja a mesma Depois eu vou ver o vídeo do Ian Neves sobre a Palestina. classe que trabalha. Sim. Ter essa aproximação entre executivo e legislativo é importante, sabe? Isso são coisas que a gente Nossa, não sonha. Isso que você falou é muito Shinuki. Muito obrigado pelo follow. Tamo junto, velho. Obrigadão mesmo, sério. louco, porque Muito no obrigado. Brasil, pelo menos que eu imagino, a galera vê até como uma De ascensão social. Exato. Tipo, pô, Pois vou é. me eleger a deputado, não vou mais Venceremos, trabalhar com nada, camarada. E virou um... Que Venceremos. não é profundamente problemático, não é uma discussão nova, mas é sempre bom destacar as pessoas, por exemplo, que estão administrando a saúde pública, não vão usar o SUS, as pessoas vão falar... que Mano, vão na moral, esse boné da Soberana é muito bonito, véi. Eu quero muito comprar esse boné. Eu acho muito bonito. falar sobre medidas ali da... Porque eu gosto de coisa simples, tá ligado? Por exemplo, do MST. É vermelho e tem o símbolo do movimento. Eu gosto de coisa simples, eu não gosto de muita coisa assim. Não só em boné, mas não vão usar a em escola qualquer pública. coisa. Então é meio estranho mesmo esse distanciamento. E a gente tem que ter medidas para impedir o carreirismo. Impedir políticos de carreira. Nossa, Porque no Brasil acontece isso pra um caralho, velho. Inclusive, essas coisas aqui, ó, essas coisas, todo brasileiro pensa. Todos os brasileiros pensam isso. Todo brasileiro pensa, assim. Aí se você fala, pô, mas isso é uma visão comunista, aí o cara fala, não, que isso, deixa minha esposa, tá ligado? Tipo, deixa o meu Celta 2002. Não, pô. Não, você tem uma visão socialista de vida, comunista de os vida. políticos têm que ser a própria classe trabalhadora. Quem gerencia o Estado tem que ser quem trabalha. E isso, os mecanismos... Mas assim, ele não deve ter falado, mas ele... Pô, o Ian é foda. Mas por que precisa ser a classe trabalhadora? Porque as decisões finais, né? As decisões lá no final, tomada pelo presidente da República, lá no final, quem tem as consequências ou quem sofre as consequências é a classe trabalhadora, velho. Então, se essas decisões são tomadas por uma classe que não vive, né? Eu vou dar um exemplo prático. Eu vou dar um exemplo prático agora de como seria, por exemplo, o comunismo e de como é no capitalismo. Horário de ônibus. É a gente que escolhe o horário do ônibus? Eu não vou nem falar do preço. Eu vou falar só do horário. O horário do ônibus é a gente que escolhe? Não. Simplesmente não. Eu não gostaria de ter que acordar tão cedo para pegar um ônibus que me leva e eu fico, sei lá, com medo de chegar atrasado na aula. Eu acordo cedo e eu fico com medo de atrasar, tá ligado? É uma contradição. E se a minha classe pudesse escolher o horário desse ônibus? É isso, tá ligado? Ah, porque é uma utopia. Não, não é utopia não, cara. Não é utopia, é uma coisa totalmente plausível, é uma coisa totalmente inevitável, tá ligado? Não quer dizer que a União Soviética não teve seríssimos problemas com isso no futuro, mas esse modelo foi aplicado. Enfim, 70 anos de história, gente, não dá pra gente falar. Quando pergunta, explica a União Soviética, qual? Né? Porque é muito longa, passou por várias etapas e tal. Também. Mas é um tipo de democracia direta, um tipo de ingerência no Estado que a gente nem sonha. E são a maior parte das pessoas que... outra pergunta que surge muito. Mas como que tem democracia se tem partido único? Né? Nossa, caralho, vamos ver como que o camarada Ian Neves vai responder essa pergunta, velho. Como que tem democracia se só tem um partido? Um partido comunista não é um partido como a gente conhece, tá? Certo. Inclusive a gente chama de partido de novo tipo. O partido leninista, partidos comunistas a gente fala de partidos leninistas, não são partidos para disputar eleições. Partidos leninistas, partidos comunistas são partidos para organizar a classe trabalhadora, para fazer a revolução e manter a revolução. Eles têm outra função. É completamente diferente. Nos países socialistas, a maior parte das pessoas que se elege são independentes. Como Isso assim? inclusive, na própria Coreia Popular... Não tem partido? Uma das grandes mentiras. A Coreia só tem um partido, tem 3. Número 1. Que é, assim, fazendo as contas rápido, um a mais que os Estados Unidos, né? Pois é. Então, assim, vamos lá, né? Só se a gente for usar A grande democracia americana, né? esse crivo, já tá errado. Né? De 2 não partidos. é partido único. Número 2, a maior parte das pessoas que se candidata é independente. E também não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar de como que são esses partidos, né? Os republicanos e os democratas. Eu não preciso falar
né, que não são regidos pela classe trabalhadora. Não preciso falar que os dois têm os mesmos interesses imperialistas. Não preciso falar que os dois são formados por super ricos. Não preciso falar que os dois são formados por gente branca. Não preciso, né? Por quê? São pessoas que trabalham, que fazem parte dos conselhos locais, representam a sua classe e são eleitas para ir para os conselhos regionais e tal, e assim sucessivamente. Sim. China, mesma coisa. A China é governada por um partido único. Não é. A China tem vários, tem mais de uma dezena de partidos. E também tem a possibilidade de você Mais que se os candidatar Estados a ser Unidos. independente. Inclusive a China tem até partido liberal, tá, gente? Olha aí. Tem partido novo. Novo é diferente, é top, é moderno. Na China tem, e tem gente assim com representatividade na Câmara. Tem. Em Cuba também tem, tá? Eu não lembro o nome agora do cara, mas em Cuba tem um partido liberal, um partido de um menininho lá que foi eleito, o Nicolas Ferreira deles, que foi eleito, e ele fala abertamente que ele é contra a revolução, que ele chama de ditadura castrista. E é real. Ele tem um cargo como liberal dentro dos conselhos lá de Cuba, tá ligado? Nossa, velho, meu Deus. Tá. As pessoas não Liberal sabem. é tipo food truck, né, mano? Os caras tá... É tipo iogurteria, né? Você vai lá no paleteria paleta mediana, pois Todo é. lugar eles estão. A China, ela tem uma organização, acho que um pouco mais, não sei se complexa, Acabou. mas existe Acabou. ainda na Aquele China. tempo acabou. Propriedade privada, Existe. liberais, até burguesia. Existe, coisa existe. assim. A China é o grande debate dentre socialistas, né? Inclusive, mesmo nos partidos comunistas brasileiros existe uma divergência acerca de como a gente compreende o fenômeno chinês. Então não tem unanimidade, isso é a primeira coisa que a gente tem que dizer, né? A China tem gente... Vou apresentar os quadros, né? Tem gente que diz que a China é uma experiência socialista, nova, específica. Às vezes se fala de socialismo com características chinesas, né? Que é um tipo específico de socialismo. E a gente pode falar o que Eu acho que é o que eu concordo. é socialismo pra gente complexificar isso. Legal. Existe gente que fala que a China é uma experiência sui generis, sabe? Uma experiência específica. A China é a China. A China é a China. E tem gente que diz que a China é capitalista e imperialista. Certo. Caraca. E, na boa, eu vou falar Não o seguinte. acho. Todo mundo tem bons argumentos. Sério. Porque a China é um fenômeno extremamente complexo. Extremamente complexo. E aí a questão é... Sim, com A certeza. China é socialista? Por isso que eu falei que eu não acho que eu concordo, porque eu preciso ouvir esses A argumentos. gente tem que começar do ponto de partida de o que é socialismo. Que é o socialismo. E aí Sim. a grande questão é, o Marx era um materialista. Ele só analisava a realidade a partir da realidade em si. Ele nunca projetava. Isso é uma coisa importante de eu falar. Muitas pessoas se afastam do comunismo dizendo, eu acho utópico. Eu acho idealista. Opa, vamos ver. Gente, o comunismo... O marxismo-leninismo, ele é literalmente o contrário de utopia. Ele é literalmente a face oposta do que seria uma utopia. Tá ligado? Literalmente, mano. Quem sabe o que é socialismo e comunismo sabe que o marxismo-leninismo é literalmente a face oposta do que é uma coisa idealista, do que é uma coisa utópica. É o oposto, mano. É simplesmente o oposto. Não é nada igual. Nada. Não tem nada de semelhante, velho. Nada. O marxismo, inclusive, surge como um combate a utopismos. Sim. Combate a ideia. E o socialismo utópico, né? Daquela... Né, pré-Marx e tal, que realmente os socialistas utópicos, como o próprio nome já diz, eles eram, né, idealistas e tal, e achavam que ia cair do céu. O Marx não. Por isso que vocês nunca vão ver uma lista de como é uma sociedade comunista, de como é uma sociedade socialista. Porque o Marx, ele não está projetando nada. Ele não está idealizando. Se a gente Ele falar, quantas analisa. marcas de maionese vai ter no socialismo, isso é idealismo, a gente não tem como saber. Isso depende da nossa materialidade. E aí fica muito difícil determinar, com palavras muito claras, o que é socialismo. Mas a gente pode dar alguns alicerces. Primeiro, Vida de inseto. número 1, vida de inseto. Número 2, fuga das galinhas. Parece vida de inseto, Fuga das socialismo. galinhas. Não, primeiro, a classe trabalhadora tem que estar no poder. Exatamente. Sim. Segundo, nós temos que ter a ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado é exatamente utilizar o Estado para o seu aparato de violência específica de classes que eu falei. Mas essa palavra ditadura não é uma coisa que é um contrassenso? Então, ditadura e democracia são duas faces da mesma moeda, tá, gente? Por quê?
Se tem democracia para uns, tem ditadura para outros. Por quê? Porque o Estado é um aparato de violência. Então, se tem democracia para a burguesia, tem ditadura para quem tá embaixo. Sim. Quem mora em periferia sabe muito bem que democracia no Brasil é uma falácia. E é por isso que o papinho de liberalismo é canalha, porque você vai liberar pra quem especificamente? Você é Então, liberal? Libera aí pra Isso nós. é uma coisa. É liberal? Libera o Rick, lá vem o... Não, ó, gente, uma coisa que eu vou falar que é importante a respeito dessa ideologia liberal. Quando os liberais falam em liberdade, eles estão falando de liberdade de usufruto da propriedade privada, tá? Se você não tem propriedade privada, ou seja, você que tá me vendo, você não tem, tá? Ah, mas não, você não tem. Você não sabe do que... A gente Propriedade privada dos meios de produção. Eu ia não estar tá falando falando. do seu Corsa, a gente não tá falando da sua casa, tá? É que você paga aluguel. Não necessariamente, Não, mesmo né? se você tem a sua casa, não é disso que a gente tá falando, porque a gente tá falando de propriedade dos meios de produção. Sim. A gente tá falando de fato, de Isso. latifúndio. Exato. A gente tá falando de rentistas que são donos de vários imóveis. E que usam Tá bem isso pra enquadrado, rentista, Vicky? pra renda Tá. mesmo, Sim. que vivem do aluguel. E essas pessoas têm Opa. a propriedade privada. Quando a pessoa fala em liberdade, quando os liberais já falavam em liberdade, lá no começo do liberalismo, eles estão falando de liberdade de usufruto da propriedade privada. Inclusive, por que Sim. os primeiros teóricos do liberalismo falavam em liberdade e eram contra a abolição da escravatura? Porque o escravo era propriedade privada. A propriedade. O que era propriedade privada na época da escravidão? O escravo. Escravo. E aí, liberdade para eles é sinônimo de usufruto da propriedade privada. Para eles, ser antiliberal, para eles cercear a liberdade, era abolir a escravidão. Olha que Porque bizarro. ia Meu tirar Deus do céu, velho. Eu não sabia disso. a liberdade deles de usufruir da propriedade. Exato. Ué, eu comprei esse Bom, São escravo, Paulo ele é ganhou. meu. Exato. E aí vocês entendem como a lógica se encaixa? Uhum. E aí, o que eu tava falando antes disso? Sobre comunismo? Socialismo. A gente tava começando, fundamentando, tentando definir de Socialismo, isso. alicerces. Eu já falei, acho que foi aqui no DSP uma vez, como eu aprendi um pouco do comunismo e socialismo. Eu tô vendo o com Ian Neves meu pai e tomando minha água, eu mãe, vou tomar uma aguinha quando tiraram também. uma favelinha da casa e a gente teve que dividir a nossa casa com essa galera, porque a gente tinha mais espaço, então a gente, sabe, falou, não, vem pra cá com a gente. Então a gente sempre aprendeu a compartilhar. Eu até achei legal que você começou falando isso, né? O comunismo a gente não enxerga ninguém como concorrente. A gente tá trabalhando pra chegar junto. Isso é uma parada foda. Nós enxergarmos a sociedade de maneira cooperativa, a gente tem uma capacidade de organização e produtividade muito maior. Sim. Inclusive, os dois Produtividade muito maior. Assim, muito maior. Né? Na penúltima live eu tava vendo o Gimo Rico falando, né? E aí, por que que os países socialistas, né, eles produzem muito mais e têm o PIB muito maior? Porque a produtividade, quando você não é explorado, é muito maior. Sabe, no Brasil a gente tem 7,7% das pessoas desempregadas, fora o subemprego, né? E por que isso? Porque não tem trabalho na verdade tem trabalho para todo mundo, só que não é interessante dar trabalho para todo mundo. Porque se todo mundo tem trabalho, todo mundo é muito produtivo, só que você tem que pagar ou a pessoa, enfim, você acaba perdendo lucro, prejudica o seu lucro, né? E isso não acontece em uma sociedade que não é baseada no lucro, né? Não é baseada no capital, é baseada no social. O socialismo é uma sociedade baseada no social e o comunismo é uma sociedade baseada no bem comum, né? A mesma coisa, no social. Então, assim, por que a produtividade, quando o Gimo Rico apresentava na penúltima live, por que a produtividade dos países socialistas era muito maior? Por conta disso. Porque eles... nossa, como que a União Soviética tinha 300% de PIB? Claramente é porque eles mentiam os dados. Não. É porque todo mundo trabalhava em períodos de tempo menor, todo mundo tinha acesso a coisas básicas. Hoje você trampa, sei lá, 8, 9 horas por dia e você não tem acesso a coisas básicas, tá ligado? E isso diminui a sua produtividade, evidentemente. Os maiores saltos de produtividade da história foram União Soviética e China. Aí, ó, tá vendo? Olha só que coincidência. Né? Exatamente. A União Soviética saiu do arado de madeira e lançou o homem para o espaço em 30 anos. E isso por quê? Porque é uma nova sociedade que pensa a produção de outra forma. A China, que aliás, desculpa te interromper, Imagina. Anteontem, comemorou porque superou a expectativa de vida dos Estados Unidos. O país mais populoso do planeta. E se você olha o gráfico, cara, a expectativa de vida americana nas últimas décadas, sabe, é quase que uma constante, e a expectativa de vida chinesa, ó, e acaba de ultrapassar nessa última Eu dou um dado pra vocês. Em 1945, quando rolou a Revolução, a expectativa de vida média do chinês era 35 anos. Quando Mao Zedong morre, é 70.
Só Nossa uma nova Senhora. sociedade consegue dar esse salto. A China era o país mais pobre do mundo e mais populoso. A China estava num estado... E aí, por isso que é uma coisa importante a gente dizer. Quando dizem que o socialismo matou milhões, a gente precisa dizer o quanto o socialismo salvou, de verdade. Sim. O socialismo salvou milhares e milhões de vidas do legado do capitalismo. Sim. Porque a China é o maior exemplo disso. Gente, você tirar um país de 35 anos de média de expectativa de vida e entregar com 70, quantas vidas não foram salvas? Pois é. Exatamente. Porque essa mortandade era porque a China era uma colônia. O período anterior da Revolução eles chamam de 100 anos de vergonha. O século da vergonha, né? O século da humilhação, desculpa. Eles chamam de século da humilhação. Porque a partir da Guerra do Ópio, a China vira uma colônia, inclusive da Rússia. Da própria Rússia Imperial. E do Japão, Do da czar. Inglaterra, e da França, e da Alemanha. A China é repartida em vários pedaços para ser Assim como dos países da África, assim como os países latino-americanos, né? Enfim. explorada. Mas a respeito dos alicerces do socialismo, né? Então a classe trabalhadora tem que estar no poder. Nós temos que ter a ditadura do proletariado, ou seja, tem que ter a violência específica de classes em direção à classe burguesa. E nós temos que estar caminhando em... Eu acho que é Weber que fala isso. Weber diz que deve existir para o Estado se manter a coercitividade, né? A coercitividade hoje, dentro de uma sociedade baseada no capital, é com os periféricos, que é a grande maioria da população, é com as pessoas negras, né? É com as pessoas LGBTQIAP+, né? Enfim. E tudo isso é uma opressão, mano. Tudo isso é uma ditadura, igual mesmo o próprio Ian falou, né? Tudo isso é uma ditadura. Quando diz que o Brasil é democrático, mano, não é democrático. O Brasil não é um país democrático. O Brasil é um país totalmente ditador com as suas classes dominadas. Ele é democrático com as classes dominantes, mas ele é ditador com as classes dominadas. Classe dominante igual a 25, 24 pessoas. direção à extinção da burguesia como classe. Classe dominada, 200 milhões. A China se adequa a esse tipo de definição? Eu dou exemplos. Cada ano surgem mais bilionários na China. Isso é expansão da propriedade privada? Toda grande empresa chinesa tem que ter uma célula do partido dentro. Isso é usufruto de propriedade privada? Não. A China recentemente baniu lucro na educação. Vi isso. Isso é você extinguir parcela da burguesia? Ou seja, Caralho, cara. você entende como a China é complexa? Isso foi tipo demanda popular, né? É? Os trabalhadores estavam falando, viu, tá complicado esse negócio de ensino privado, porque aí a gente tá criando uma desigualdade e tal. E Salve, Mocalote. Beleza, camarada? a China foi lá, verdade, acabou, Curtiu o novo cenário da live, paizão? não tem Não pode mais escola lucro com particular. a educação, é proibido. Caralho, isso é muito foda, porque você tá dando acesso à informação pra classe... Desculpa a demora. Capaz, mano. Capaz. Tá acabando o vídeo aqui, mas esse corte do Ian Neves, mano, o cara explica muito bom, velho. Igualitariamente, né? Porque vai ver quanto que é cursar, sabe, medicina. Não é qualquer um que vai conseguir cursar. E aí vem o governo Bolsonaro, eu não lembro qual ministro que falou, a educação tem que ser pra poucos mesmo. Não sei se foi o Paulo Guedes, parece coisa do É Paulo o Guedes. mesmo que dizem que tá uma Parece festa bom. danada, Festa da danada, empregada indo pra Disney. Nossa. Isso é uma pessoa que tem uma perspectiva de que na sociedade vai ter gente que vai Fascista. estar em cima e vai ter gente que vai estar embaixo. E o grande problema do topo é que o topo não cabe todo mundo, né? Então mesmo se você almeja o topo, é falta de altruísmo também. E eu não digo que eu não tô fazendo juízo de valor, porque todo e Tava discutindo Israel, sionismo e privatizações com meu pai. qualquer marxista Brabo. Mano, é isso, né? Trabalho de base. Simplesmente Mocalote lançando trabalho de base. muito Brabo resistente a fazer demais. juízo, Eu tenho orgulho dos meus views, velho. Eu tenho muito orgulho de vocês, rapaziada. Vocês não têm noção. né, de fazer juízo moral mesmo. É engraçado quando os liberais vão falar do marxismo, falam, Marx não gostava do capitalismo, porque Marx nunca disse que ele gostava ou deixava de gostar de nada, tá? Porque o juízo não cabe, a gente analisa a Mano, realidade. isso só mostra que a pessoa não leu Marx. Tá ligado? Você quer saber se uma pessoa leu Marx? Você pergunta pra ela o que Marx achava de determinada coisa. A pessoa responder, ele achava... Desculpa, Marx nunca falou que ele achava alguma coisa. Fico muito feliz dele apoiar a Palestina, mas pelos motivos errados. Velho. Quais são os motivos que ele apoia a Palestina? Então, eu não tô falando do tipo de falta de altruísmo, é porque a gente é inserido nessa sociedade desde a mais tenra infância,
achar que a gente tem que lutar por nós, sabe? E um dos sentimentos do realismo capitalista, inclusive do livro do Mark Fisher lá, que a gente recomenda o tempo todo, é ele falar que uma das perspectivas do realismo capitalista é, cara, se não dá pra gente vencer o sistema, então eu tenho que estar em cima dele, sabe? Se não dá pra gente ter uma sociedade cooperativa, então eu tenho que ser o que oprime, sabe? Sim. E aí a gente é forçado nessa posição por circunstância, né? E não por desejo, Sim, sabe? Por sim. isso que o desejo do burguês pouco importa. Isso é uma coisa importantíssima da gente falar também. Ah, não, acabou, velho. Que bosta.